Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu reduzir a taxa Selic de 13,25% ao ano para 12,75% ao ano. Este foi o segundo corte seguido na taxa básica de juros, que começou a recuar em agosto desse ano. A Cristina Ottaviano, que entende tudo desse assunto, vai dizer o que isso quer dizer para todos nós brasileiros, de que forma isso nos impacta, né, Cris? Bom dia. Afinal de contas, o que significa tudo isso na nossa vida, né, Neila? Bom dia para você, para quem está com a gente aqui no DF no ar. Olha, em termos práticos, eu posso dizer que quando a taxa de juros cai, o dinheiro fica mais barato. Como assim, né? O juro é o preço do dinheiro. Significa dizer que quando você for fazer aquele financiamento para comprar uma geladeira, um fogão ou um carro, a tendência é que esse financiamento fique um pouquinho mais barato. Porque essa taxa de juros, chamada Selic, que é uma taxa básica da economia, ela baliza todas as outras taxas de juros. Então, todo tipo de financiamento, de empréstimo, inclusive o cartão de crédito, acaba de alguma maneira sendo influenciada por essa taxa de juro. A taxa de juro é um instrumento que o Banco Central usa através do Comitê de Política Monetária para poder controlar a inflação. É o que a gente chama de política monetária e instrumentos de política monetária. Significa dizer que quando está mais caro para as pessoas tirarem um empréstimo, seja para financiar uma casa, um imóvel, seja para financiar um carro, você está de alguma maneira deixando de consumir, e quando a gente deixa de consumir, a gente deixa de ter uma pressão nos preços. É claro que isso explicando de uma maneira mais simplificada. Se deixa de existir uma pressão nos preços, a gente deixa de ter um aumento consecutivo de preços que configura aquilo que a gente chama de inflação. As pessoas estão consumindo menos, acaba que os produtos tendo a pressão aí de falta de consumo, deixam de pressionar também no preço. E é isso que o Banco Central fica de olho, essa meta de inflação, que hoje é em torno de 3%, 3,25%, e ela pode variar aí 1,5% para mais ou para menos. E a busca para controlar essa inflação é importante por diversos fatores, inclusive para que a gente tenha o nosso dinheiro válido em relação a outras moedas do Brasil. O Brasil não existe isolado no mundo e é importante que a gente tenha poder de compra na nossa moeda, que os outros países se sintam incentivados de investir aqui no Brasil. Então, é uma equação com vários elementos, e esse elemento do controle inflacionário é um elemento extremamente importante para a saúde da economia, e é isso que o Banco Central está de olho. De fato, a gente vinha com uma taxa de juros sendo elevada constantemente, depois segurada em patamares elevados por um longo período. E a gente teve, desde o mês passado, uma mudança na política do Banco Central em relação a essa taxa de juros mais alta. Significa dizer que quem trabalha no Copom, quem trabalha aqui no Banco Central, começa a ver uma menor pressão nos preços, uma menor pressão na inflação, e começa a dar esse passo. Mas ainda com uma certa expectativa do que pode vir a acontecer. Um ponto importante que se olha quando os técnicos do Banco Central estão fazendo análise a respeito do que vai fazer com a taxa de juros é, por exemplo, o preço da gasolina, que continua pressionado no mercado internacional, e isso acaba interferindo e pesado dentro da inflação. A gente sente isso, inclusive, no nosso orçamento doméstico. Existe também um boletim do Banco Central, que é chamado de Boletim Focus, que dá a expectativa do mercado em relação à inflação dos próximos meses. O Banco Central também fica debruçado nesses números, mas aconteça o que acontecer, a gente vai trazer um pouquinho desse assunto sempre aqui no DF no ar, para todo mundo estar inteirado com a gente bater papo também sobre economia por aqui, Neila. É nossa educação financeira de gotinha em gotinha, a gente fica entendendo de tudo aqui no DF no ar.